Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 31 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia: evitar a entrada da gripe aviária no Brasil. Exposições, torneios, feiras e eventos com aglomerações de aves estão suspensos. Márcia Fernandes. Casos de gripe aviária estão sendo registrados em mais de 50 países do mundo, inclusive na América do Sul, como Argentina e Uruguai. E também na Voz do Brasil de hoje. Milhares de quilômetros de litoral e de rios. Vamos falar sobre o potencial do Brasil na criação, pesca e consumo de peixes. E as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Conta de luz sem cobrança extra. Bandeira tarifária vai seguir verde em abril. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O Brasil tem mais de 9.000 quilômetros de costa, segundo o IBGE. E é cortado de norte a sul por 4 grandes bacias hidrográficas: a Amazônica, a do São Francisco, a do Tocantins-Araguaia e a do Rio da Prata. Mas mesmo com todos esses números, o consumo de pescados pelos brasileiros é de cerca de 9 quilos por ano, bem abaixo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E o potencial econômico da atividade também não é todo explorado. O Brasil produz menos tilápia que o Egito, por exemplo. E menos camarão que o Equador, por exemplo. Nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para saber como o governo pretende lidar com esses desafios. Oi, ministro, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer participar aqui da Voz do Brasil. Ministro, vamos começar então falando sobre esse mercado interno que nós mencionamos. Por que os brasileiros comem menos peixe do que deveriam e do que seria possível com esse potencial? Bom, por algumas razões. Eu primeiro começo destacando a questão cultural, porque, por exemplo, se a média ideal seriam 9 quilos e nós consumimos... Se a média ideal seriam 12 quilos e nós consumimos 9, isso é verdade, mas, por exemplo, na região norte nós consumimos 20. Enquanto na região sul nós consumimos 6, porque lá você tem uma sólida tradição do consumo da carne, do churrasco. Acho que é fundamental divulgar, não é, as questões positivas do consumo do peixe, que é um alimento saudável, com ômega 3, com vitaminas, que é um alimento assim, muito recomendado, e acho que esse é o nosso desafio, o desafio de conscientizar e de fazer com que o brasileiro perceba a importância de consumir mais peixe. E o preço também conta, ministro, porque a carne de peixe ainda pode ser inacessível para muita gente, né? Sim, e eu diria que o preço tem muito a ver com o custo de produção que ainda é alta, com a necessidade que a cadeia produtiva tem da cadeia do frio, quer dizer, de armazenar, de congelar, de conservar frio o peixe, e também com a presença que nem sempre é desejável do atravessador nas comunidades tradicionais. Como nós estamos na Semana da Páscoa, a gente poderia aqui dar um exemplo. A cioba, que é um peixe tão comum que nós gostamos de consumir. Ela, por exemplo, um pescador artesanal vende na sua comunidade uma cioba, o quilo da cioba por 20 a 25 reais. E esse quilo chega na ponta por 45 reais. Então, questões como essa fazem com que o custo do peixe se eleve. E é claro que o componente custo tem peso nessa equação.
Agora, ministro, o senhor esteve essa semana em uma audiência pública no Senado e o senhor mencionou esses custos de produção, mencionou outros custos também, insumos, ração, comparou com o mercado, por exemplo, de suínos e de aves. O que o governo pode fazer aí para melhorar essa questão dos custos para o peixe custar mais barato? A primeira prioridade da aquicultura, que é o cultivo de peixes, de algas, de moluscos, de ostras, é a questão da ração. Nós reivindicamos a isonomia tributária. No Brasil, aves e suínos não têm incidência de PIS e COFINS na ração. A ração significa quase 75% do custo da produção. Se você tira, como você tirou, de suínos e de aves, o PIS e o COFINS da ração dos peixes, você pode, inclusive em relação àquela nossa pergunta anterior, contribuir de forma muito determinante para que nós tenhamos um preço mais atraente para o consumidor. Bom, além de favorecer o aumento do consumo interno, essa questão da redução dos custos, evidentemente, pode favorecer também as exportações, não é, ministro? Aliás, como é que é a presença do Brasil no mercado externo de pescados? Apesar de termos peixes muito atraentes e muito, vamos dizer assim, desejados pelo mercado externo, a nossa presença está muito aquém do que nós gostaríamos. Nós importamos mais do que exportamos. É preciso fazer um esforço para corrigir esse caminho. De fato, custo também tem a ver, mas não apenas custo, tem alguns outros fatores que nós vamos ter que enfrentar para ampliar a nossa participação também no mercado externo. Ministro, vamos falar de uma política que já foi lançada pelo seu ministério antes mesmo do governo completar 100 dias, que é o programa para favorecer aí o fornecimento de pescados vindos de pescadores artesanais para os restaurantes universitários, né, das universidades públicas. Esse programa já está aí num projeto piloto. Como é que vai ser o destino dele agora? O programa foi lançado num projeto piloto na visita do presidente Lula há uma semana atrás ao Recife. Esse projeto piloto está sendo lançado em parceria com a Universidade Federal e a Federal Rural de Pernambuco. Ele prevê a aquisição pelas universidades para fornecimento nos seus restaurantes do pescado que tem origem no pescado artesanal. Para você ter uma ideia, nesses restaurantes, ao longo de um dia, são servidos quase 10 mil refeições. Mas eu me atrevo a dizer que mais importante até do que a quantidade de pescado que você consome nos restaurantes, eu acho essa parceria que possibilita que as universidades federais possam capacitar, possam treinar os pescadores artesanais. Com certeza o peixe fica de melhor qualidade, o pescador passa a ter um produto mais atraente, não é, para consumidores, não apenas da universidade. Então esse programa é um programa que eu tenho muito entusiasmo com ele, inclusive na próxima semana vou cumprir uma agenda oficial no Recife e um dos pontos dessa agenda oficial é uma visita para almoçar ao lado dos estudantes universitários no restaurante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E já tem algum resultado desse projeto piloto? Nós vamos estar, o presidente, nós assinamos o termo de cooperação e nós já estamos iniciando o processo de capacitação e nesse dia, quando eu estiver no restaurante, será fornecido já peixe que já foi adquirido em comunidades de pesca artesanal na ilha de Itamaracá, lá em Pernambuco. Agora, ministro, a gente está falando aí de fornecimento de pescado vindo de pescadores artesanais. E o Ministério vai começar agora uma parte, digamos assim, mais burocrática, mas necessária, de recadastramento desses pescadores artesanais também e de revisão dos sistemas de registro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e por que isso é importante. É verdade, nós estamos fazendo isso porque ter um recadastramento atualizado ele permite separar o verdadeiro pescador daquele aventureiro, daquele oportunista que está apenas se cadastrando de forma falsa para receber, para oferir benefícios sociais que o Estado assegura. Então, recadastrar o pescador é algo que interessa ao pescador de verdade e é uma obrigação do Ministério e nós vamos fazer esse recadastramento. Agora, só um minutinho, Luciana. Esse tipo de recadastramento também ajuda na própria fiscalização do trabalho desses pescadores, porque tem uma questão ambiental também e é preciso ter essa fiscalização, né? Sem dúvida. E eu queria destacar uma coisa que passou na primeira pergunta, né? É que esse aperfeiçoamento do recadastramento será feito garantindo uma participação social. Nós criamos um GT
que envolve lideranças de entidades e movimentos sociais da pesca artesanal, porque eles próprios sugerem e nos apoiam nesse recadastramento. Perfeito. Bom, ministro, o senhor também vem falando em acelerar a cessão das águas da União. O que é isso e como é que vai ser feito? Bom, falar em acelerar a cessão de águas é falar em desburocratizar o processo de concessão, dar velocidade a isso. A cessão das águas da União para fins de aquicultura nada mais é do que disponibilizar corpos de água para cultivos de peixes, moluscos, algas e outros organismos aquáticos. O Ministério concede áreas da União para que os interessados realizem suas atividades econômicas. É o que acontece, por exemplo, com a piscicultura hidroelétricas e com as ostras lá de Santa Catarina. Por exemplo, sempre, e é preciso ressaltar isso, com muito respeito aos territórios pesqueiros dos povos da pesca artesanal. Nesses primeiros 90 dias de ministério, nós assinamos 36 contratos de concessão de águas da União, o que representa aproximadamente 50 mil toneladas de peixe, que geram 620 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos. Isso dá contas da importância dessa ação. Isso favorece também que a gente tenha aí fazendas mesmo de peixes que podem ser, inclusive, grandes produtores, né? Isso. Essa é uma grande reivindicação, não é, da aquicultura. Isso facilita que a gente tenha essas fazendas, isso facilita que a gente aumente a nossa produção, isso facilita que nós geremos mais emprego, consequentemente mais renda e também combatamos a fome, que é a prioridade número 1 do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós conversamos com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Obrigado, ministro, por sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil, hein? Muito obrigado. Em mais uma ação para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil, o Ministério da Agricultura suspendeu a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. Além disso, está suspensa a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, em estabelecimentos registrados pelo Ministério. A gripe aviária tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado casos. De acordo com um estudo divulgado nesta semana, ao prevenir a chegada da doença ao Brasil, estão sendo preservados mais de 46 mil empregos diretos e indiretos. Além de manter uma movimentação econômica de 13 bilhões e 500 milhões de reais. Casos de gripe aviária estão sendo registrados em mais de 50 países do mundo, inclusive na América do Sul, como Argentina e Uruguai. No Brasil, ainda não há registro da doença, mas a preocupação do governo federal é que as aves silvestres que migram de um país para outro tragam a gripe aviária para cá, e de modo a evitar o ingresso e a